Então, a gente vai continuar a aula de hoje. E aí, a gente viu semana passada cisalhamento e hoje a gente vai ver flexão, certo? Então, primeiro, a gente precisa fazer uma revisão daquilo que eu falei para vocês da primeira aula, que seriam os tipos de apoio e as suas reações em cada um. Então, por exemplo, um apoio móvel, que pode ser, por exemplo, uma bola ou esse carrinho com rodas, ou seja, você permite ir para a direita, para a esquerda, mas você não permite ir para cima nem para baixo, certo? Ele só tem esse deslocamento. Então, se você não permite ele ir para cima nem para baixo, então significa que você vai ter uma reação do seu apoio na sua barra, ou seja, essa reação para cima, porque essa barra não consegue ir para cima e ela também não consegue ir para baixo. Então, por exemplo, se eu imaginar aqui essa barra, essa parte aqui, e aí ela faz um peso, ou seja, ela faz um esforço para baixo, porque ela tem um peso. E aí a reação desse apoio vai ser sempre para cima, certo? Então vai ser aqui a reação para cima. Já no apoio fixo, o que significa? Significa que você não tem nenhuma, por exemplo, o seu corpo ele não consegue nem ir para a esquerda, para a direita, então você não consegue fazer esse movimento aqui, e você também não consegue fazer esse movimento de baixo para cima. Então, se você não consegue fazer nenhum desses movimentos, então você vai ter as reações para cima e para o lado, certo? Só que ele permite giro, então essa barra consegue girar. Então esse apoio aqui, ó, essa barrinha aqui, ela consegue fazer giro, então ela consegue ir para cima e para baixo. Então se ela consegue ir para cima e para baixo, no caso girando, né, para a esquerda, sentido horário ou anti-horário, então ela não vai ter uma reação de momento, porque pro momento ela tá livre, ou seja, ela consegue girar. Já o apoio de engaste, ou seja, aquilo que você fixa na parede, certo? A barra, ele não consegue ir pra frente, nem pra trás, não consegue ir pra cima, nem pra baixo, e muito menos girar. Então, se ela não consegue fazer nada disso, então você tem todas as reações. A reação para cima, a reação para o lado e o momento. E aí a gente precisa saber essas reações, tudo isso aqui, porque a aula de hoje a gente vai ver flexão, mas próxima aula a gente vai ver dimensionamento. E aí, numa parte aqui da nossa flexão, a gente precisa calcular os esforços atuantes em cada apoio, ou seja, se vai ter reação, se vai ter momento, tá? E então a gente precisa saber dessa parte. A próxima parte é para a gente calcular, por exemplo, o momento de inércia, que tá aqui nessa área, ou o momento resistente da minha seção transversal. E aí, ó, aquilo que eu falei pra vocês, a importância da gente saber a geometria da seção transversal da nossa viga, por exemplo. Então, se a minha seção transversal é um quadrado, isso aqui, então eu tenho um momento de inércia. E aí esse meu quadrado tem altura H e tem lado H. Então aqui é H e aqui também é H. Então, meu momento de inércia é esse I, que é dado por H a quarta sobre 12. Então, meu momento de inércia, a unidade dele, deixa eu botar aqui, vai ser sempre, ó, metro ao quadrado ou milímetro ao quadrado. Ao quadrado não, a quarta, desculpa. Então, esse momento de inércia é importante na hora da gente calcular, por exemplo, as torções. E aí, já o momento resistente vai ser importante para a gente calcular nossa flexão, ou seja, o quanto nossa viga resiste à flexão, certo? E aí, aqui é W, dado por W, e
é a relação entre o H, a terceira, sobre 6. Ou seja, a unidade aqui que a gente trabalha é metro ao cubo ou milímetro ao cubo, certo? E aí, isso existe para outras seções também. E essas fórmulas, tanto do momento de inércia quanto do momento resistente, a gente tem fórmulas, ou seja, isso são tabelados, tá? Esses valores são dados, vocês não precisam decorar nada disso, tá? E aí, eu também posso ter uma seção retangular, que vai ter uma altura, que é o H, e vai ter uma base aqui, que é o B. E aí, meu momento de inércia vai ser uma relação da base com a altura, e momento resistente também, vai ser uma relação de base com a altura. Se eu tenho um triângulo, esse ângulo também vai ter altura e também vai ter base. Só que aí a fórmula muda. Tá vendo? Vai ser base com altura, só que aí aqui vai ser dividido por 36 e no retângulo era por 12, tá? Já o meu momento de resistência era dividido por 6, agora é dividido por 12, porque eu mudei, saí de um retângulo para... Eita, droga. Saí de um retângulo para um triângulo. E aí, a gente também tem um círculo, só que aí no círculo, a relação quem trabalha é o diâmetro aqui, ó. Certo? Então, o momento de inércia vai ser π, diâmetro a quarta, sobre 64, e o momento de resistência vai ser π, diâmetro a terceira, sobre 32. E aí, a gente tem também, para esses módulos, para essas... seções que são vazadas. E aí, no caso aqui, a gente tem um círculo vazado. Então, é como se eu fizesse o momento de inércia de um círculo grande. Tudo isso. E subtraísse depois de um momento de inércia de um círculo pequeno. Aí, no final, vai dar essas relações. Diferença entre um diâmetro maior e um diâmetro menor. Diferença de diâmetro maior para um diâmetro menor, certo? Mas aí a gente vai focar aqui para trabalhar sempre com quadrado, o retângulo e o círculo, tá? Os outros a gente não vai considerar não, porque na hora de fazer os cálculos a gente sempre vai imaginar as seções transversais desses formatos: quadrado, retângulo e círculo, tá? Então, aqui, por exemplo, pra gente calcular, vamos lá, o momento resistente, que aí, no caso, que é esse W. E aí, a gente vai calcular o W para tanto um quadrado, que tem um lado de 10 milímetros, quanto para um diâmetro, que tem um lado também, um círculo que tem um diâmetro de 10 milímetros. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar de um quadrado. Deixa eu apagar aqui. Então, do quadrado, a gente vai pegar a fórmula, que é essa daqui, ó. Então, H do quadrado é igual ao lado, ao cubo, sobre 6. Então, W vai ser 10 ao cubo sobre 6. Isso vai dar 10 elevado à terceira, que dá 1000, dividido por 6. Dá 6,7, que eu arredondei, tá? Milímetro ao cubo. Vamos ver o W de um círculo, que é essa fórmula aqui. Então, é π, diâmetro ao cubo, sobre 32. Então, W
π 3,14 vezes 10 a terceira sobre 32. Então, 3,14 vezes 1000 eu consigo fazer o 3,14 vezes 1000 sobre 32. Então, 3,14 vezes 1000 dá 3.140 sobre 32. Então, meu W vai ser 98,1 milímetro ao cubo. Então, o que significa isso? Significa que a minha seção quadrada no caso, quando comparado com uma seção circular com o mesmo diâmetro, então 10 e 10, minha seção quadrada, ela é muito mais resistente do que a minha seção circular, certo? E aí a gente entra realmente no assunto de flexão. Então, flexão, basicamente, eu tenho esse meu cubo aqui, e aí eu faço uma força sobre ele, e aí, se ele tivesse aqui, ó, apoiado, essa força vai fazer com que ele tenda a flexionar, ou seja, ficar nesse perfil verde. Então, isso aqui, ó, vamos dizer, minha seção, né, meu corpo flexionou. E aí é por isso que a gente precisa entender o que é que acontece na flexão, porque eixos, como eu já falei várias vezes, estão apoiados sobre mancais. E aí eles estão lá girando a rotação. E aí, dependendo do tamanho do seu eixo, com esse giro, ele pode vir a fletir. E aí, quando ele vai fletir, quando ele gira, você causa problemas tanto ao seu mancal quanto à sua máquina. Então, você vai causar vibrações, você vai causar folgas, e aí até mesmo a ruptura desse eixo, tá? Então, a gente precisa entender de flexão também, não só de tensão normal e tensão de cisalhamento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa última barra, que aí a gente tem o apoio fixo em A e um apoio fixo aqui em B. E aí a gente tem duas forças sendo aplicadas. Uma força P sendo aplicada em B e a outra força P sendo aplicada em C. E aí a tendência é que essas duas forças façam o quê? Empurre essa minha barra aqui no centro para baixo. Só que eu também tenho as reações do meu corpo, A e D. Então, vamos voltar lá na tabela. Aqui. Se é um apoio fixo, desse tipo aqui, então, eu tenho o quê? Duas reações. R em X e R em Y. Então, aqui, o meu corpo em A e em D, os dois apoios são fixos, então eu tenho R em A para Y, ou seja, para cima,
R em D em Y também. Mas eu também tenho aqui, ó, R de A em X e R de D em X. Só que aí, por exemplo, se eu for fazer o somatório aqui de forças em X, tem que ser igual a 0. Então, a única força que eu tenho em X é RAX e RDX. Então, eu tenho RAX, tá positivo, mais RDX também tá positivo, vai ser igual a 0. Então, RAX vai ser igual a menos RDX. Então, qualquer valor que eu colocar para RA vai ser igual para RD. Então, o que significa esse menos aqui? Significa que essa minha reação vai mudar de sentido. Então, vai para o sentido oposto. E aí, quando muda aqui para o sentido oposto, isso aqui que era positivo passa a ser negativo. E aí, quando eu passo para o outro lado, esse negativo aqui muda. Então, fica RAX igual a RDX. Certo? Só que aí, nesse caso aqui, essas reações em X não vão me importar, porque meus esforços não estão em X, meus esforços estão em Y. Então, eu vou desconsiderar RAX e RDX. Então, vou apagar essa parte. E vou ficar só com todos os esforços em Y. Então, vou fazer todos os somatórios das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, eu tenho RAY positivo menos P, certo? Aqui também é P, peraí. Menos P, então, RAY positivo, P negativo e RDY positivo. É igual a 0. Certo? Então, se eu pegar RAY mais RDY e pegar P com P, então vai dar 2P's. Então aqui vai ser menos 2P. E aí eu passo pro outro lado, que vai ficar positivo. Então vai ficar 2P. Então o que significa isso? Significa que eu tenho a relação entre a minha reação em A mais a minha reação em D vai ser igual ao somatório dessas duas forças. Só que aí eu não sei nem RA, nem RD, e se eu colocar aqui P é igual a 3. Só que aí não consigo encontrar nem RA, nem RD. Então, a gente tem que fazer o somatório dos momentos. Então, eu tenho que fazer o somatório do momento em A, vai ser igual a 0. Depois, eu consigo encontrar o RDY, para depois encontrar o RAY. Então, eu vou ter a minha primeira equação e depois fazer somatório, por exemplo, em A. Então, dos momentos, né? Então, em A aqui, eu tenho essa força P sendo aplicada a uma distância. Depois eu tenho essa outra força P sendo aplicada a essa outra distância. Depois eu tenho a reação em D sendo aplicada a essa outra distância. Então, eu preciso entender sobre reações e momentos, tá? E aí, a gente trabalha com a tensão normal na flexão. Então, por exemplo, se eu tenho esse corpo aqui,
E aí eu tô aplicando uma força F nele. E aí eu tenho essa seção aqui, transversal, desse meu corpo, que tá essa daqui. E aí é isso daqui de lado, e aí eu vou, giro e giro, fico de frente. Então essa seção aqui é igual a essa daqui. E aí eu tenho a minha referência da minha seção em X e a minha referência da seção em Y. Por quê? Porque quando eu tenho um corpo e essa força está sendo aplicada aqui, ó. Então, eu tô, por exemplo, aqui é o X e aqui, nessa diagonal aqui, assim, é o Y, certo? E aí eu tenho essa força sendo aplicada aqui. Então, se eu olhar de frente, olhar por aqui, eu vou ter essa seção, certo? X pra cá, Y pra cá, e eu vou ter a minha força, vou escolher aqui, sendo aplicada aqui em cima. Essa é a minha força F, tá? Então essa minha força F, ela está a 90 graus dessa minha seção X, ou seja, desse corte aqui, ó. Esse corte aqui, esse plano todo, X, F, está a 90 graus desse plano. Então eu tenho a minha tensão normal nele. Então minha tensão normal no plano de X vai ser o momento fletor, ou seja, a gente vai ter que encontrar pelo somatório dos momentos da minha barra com o momento de resistência da seção transversal em X, certo? Então, se é um retângulo, vamos na tabela, vai ser base, altura ao quadrado sobre 6. Isso aqui é um retângulo, então ΔX vai ser igual a base, altura ao quadrado sobre 6, tá? E aí acontece a mesma coisa para a tensão em Y, tá? Só que aí nesse caso, que essa força só está sendo aplicada aqui, ela só é normal a X. Então eu teria que aplicar uma outra força na lateral aqui. Por exemplo, uma força P, para ela ser 90 graus com o meu plano Y. E aí o meu plano Y também vai ser um retângulo. Então meu delta W vai ser igual a base, altura ao quadrado sobre 6, tá? Só que aí, por exemplo, no meu BX, no meu WX, ou seja, no momento de inércia em X, é como se ele tivesse assim, a minha barra, e em Y, assim. Só que no final das contas, só vai fazer diferença se eu tiver essas forças sendo aplicadas de formas diferentes na minha seção. Mas não acontece, na verdade. Então, na verdade, a gente sempre usa só em X. Então, a gente sempre usa aqui, ó. Tensão normal em X vai ser o momento fletor sobre o momento de resistência, W. Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa viga sendo apoiada em A por um apoio fixo e em B também por um apoio fixo. Então, a seção dessa barra é um quadrado. E aí é um quadrado de 40 centímetros por lado, certo?
E aí o comprimento dessa barra é de 2 metros. E está sendo aplicada uma força aqui de 3 kN. Então, vamos encontrar aqui o momento de resistência, o W, o momento fletor, que acontece aqui, e os esforços cortantes, ou seja, o Q. Então, por exemplo, de A para B eu tenho, em A, na verdade, né, vamos lá, eu tenho a resistência em A, a reação, e em B eu tenho a reação também, certo? Então, vou fazer o somatório das forças em Y ser igual a 0. Então, o somatório, então, RA positivo mais RB positivo menos 3 kN. Vou botar 10⁻³. Certo? É igual a 0. Então, RA mais RB vai ser igual a 3 vezes 10⁻³. Só que aí eu não consigo encontrar nem RA nem RB, porque são duas incógnitas. Então, eu preciso ter uma outra equação. Então, aqui é a equação 1. Então, vamos lá. Somatório dos momentos em relação a quem? B. Em A, eu só tenho uma força. E em B, eu tenho duas forças. Certo? Então, se eu calcular o momento em relação a A, eu consigo achar RA. Então, por exemplo, vamos fazer relação do momento em relação a A. Vai ser igual a 0. Então, tudo que tiver em A vai ser 0. Então, RA vezes a distância de A é 0. Então, não tem. Então, RB vai estar uma distância de 2 metros de A. Então, o momento vai ser RB vezes a distância. Então, RB vezes a distância, que é 2. Tá? E aí agora ele tá indo no sentido anti-horário, né? Ele tá girando pra cá. Então, se ele tá girando pra cá, é positivo. Deixa eu apagar aqui. É positivo. Já o 3 kN ele tá girando pra cá. Então, a gente vai considerar negativo. Então, menos a força 3 vezes 10⁻³ vezes a distância, que é 2 metros, igual a 0. Então, RB vezes 2 é igual a 3 vezes 10⁻³ vezes 2. Então, esse 2 daqui eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar RB é igual a 3 vezes 10⁻³ vezes 2 dividido por 2. Então, 2 de cima corta 2 de baixo. Então, RB é igual a 3 vezes 10⁻³.
Newton, ou seja, RB é 3 kN. Então, se RB é igual a 3 kN, então eu vou colocar essa resposta aqui dentro. Então, RA mais 3 vezes 10 à terceira do RB é igual a 3 vezes 10 à terceira. Então, esse mais, quando passar para o outro lado, vai passar menos. Então, RA vai ser igual a 3 vezes 10 à terceira menos 3 vezes 10 à terceira. Então, RA é igual a 0. Certo? Então, a gente tem RA igual a 0. E RB igual a 3 kN. Tá? Então, em A gente não tem esforço nenhum e todo o esforço está sendo aplicado em B. Então, toda a reação está sendo em B. E A não acontece nada com ela, tá? E aí a gente encontrou as reações. Então, qual é o esforço cortante aqui? É só esse de B. Só tem esse aqui, que é o 3 kN. Então, o único esforço cortante que a gente tem é esse 3 kN, certo? A gente não tem A, então só tem 3 kN. E aí, o W. Então, a gente tem o W é uma seção quadrada, então W é igual a, vamos lá, para a fórmula da seção quadrada, que é H terceira sobre 6. Então, W é H terceira sobre 6. Então, W é igual a... Aí eu posso deixar em milímetro, em centímetro, 40 terceira sobre 6. H vai ser igual a 40 a terceira, dá 64.000, dividido por 6, que dá 10.667. Deixa eu parar aqui. Vai ser 10.667. Aí aqui é centímetro cúbico. E aí a gente precisa calcular agora só o momento. Então, o momento fletor que a gente vai ter em A vai ser igual a força 3 kN vezes a distância. Então, a gente tem 3 vezes 10 à terceira vezes 2. Então, o momento que a gente vai ter é 6 vezes 10 à terceira Newton metro, tá? Vamos para o segundo agora. E aí, segundo, a gente tem duas forças e sendo aplicadas a distâncias diferentes, né, de A em B, e a seção transversal é 20 centímetros. Então, vamos encontrar a mesma coisa. A reação em A e a reação em B. Certo? Então,
Vamos lá. Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, RA positivo menos 3 kN menos 3 kN mais RB tem que ser igual a 0. Então, RA mais RB vai ser igual, ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Então, passando para o outro lado, vai dar mais 6. Então, vai ser 6 vezes 10 a terceira, certo? E aí, a gente tem a nossa primeira equação. Vamos fazer agora o momento em relação a... Então, a gente tem RA em A não tem distância, então é 0. Esse 3 kN primeiro aqui tá girando no sentido horário, então vai ser negativo, então vai ser menos 3 vezes 10 a terceira vezes a distância, que é 1. Esse 3 também tá girando no sentido horário, então é menos 3 vezes 10 a terceira vezes a distância, só que agora a distância é 1 mais 2, 3. E aí o RB tá girando no sentido anti-horário, então é positivo. Então, mais RB vezes agora a distância, que é 1 mais 2 mais 1, que é 4. Então, vai ficar 3 com 1 dá 3, então 3 vezes 10 a terceira, menos 3 vezes 3 dá 9, 10 a terceira, mais 4 RB igual a 0. Então, 3 com 9 vai dar 12. Então, 12 vezes 10 a terceira, mais 4 RB igual a 0. Então, vou passar o 12 negativo para o outro lado positivo, então vai ficar 4 RB igual a 12 vezes 10 a terceira. Então, esse 4 aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar RB igual a 12 sobre 4 vezes 10 a terceira. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, dá 3 vezes 10 a terceira Newton. Então, RB é 3 kN. Então, agora eu consigo colocar o valor de RB aqui dentro, ó, e encontrar RA. Então, RA mais 3 vezes 10 a terceira é igual a 6 vezes 10 a terceira. Então, esse 3 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar RA é igual a 6 vezes 10 a terceira menos 3 vezes 10 a terceira. Então, RA 6 com 3 dá 3. Então, 3 kN. Então, RA também é 3 kN. Então, eu tenho uma barra que vai ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, certo? Então, a gente já encontrou os nossos valores de RA. Aí, agora, a gente precisa encontrar os valores do nosso W, né?
Nosso W para um círculo é π diâmetro ao cubo sobre 32. Então, π diâmetro ao cubo sobre 32. Então, nosso W é igual a 3,14 vezes o diâmetro é 20, terceira, sobre 32. Então, W vai ser igual a 3,14 vezes 20, a terceira vai dar 25.120 sobre 32. Então, dividido por 32 dá 785 centímetros ao cubo. Então, a gente tem o valor das nossas reações. E aí, a gente vai passar. Então, a gente vai encontrar aqui os esforços cortantes e os momentos fletores para cada seção dessas vigas, certo? Então, a gente vai ter a letra A, que a gente vai fazer, e eu quero que vocês façam depois a letra B, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A, a gente tem um apoio fixo em A e um apoio móvel em B. Então, qual é a reação de apoio fixo que a gente tem? Tem a reação em X, em Y, desculpa, e temos em X também. Só que aí a gente já viu que em X a gente vai desconsiderar, porque essa reação aqui vai ser igual a zero. Então, eu só continuo com RA. E em B é um apoio móvel, então a gente só tem reação em Y. Então, aqui, reação em Y, certo? Então, vou fazer aqui pra gente calcular essas reações e os esforços cortantes e fletores para cada seção dessa barra, tá? Então, reproduzir aqui. Agora. Pronto, eu tenho a minha barra. Eu tenho RA aqui, RB aqui, tenho uma força de 1 kN aqui, 1,5 aqui no meio e 1 kN no canto, certo? Então, a gente tem aqui a distância, ó, 1 e 1. Então, aqui é 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, vamos considerar aqui que a gente tem esse eixo, seria X, certo? Então, ó, a gente tem X que vem de 0 a 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Então, a gente vai ter todas essas seções. A seção de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e de 3 a 4, tá? Então, a gente tem seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, tá? E aí, vamos primeiro encontrar as reações A em B, tá? Então, RA mais RB é igual a... Vamos fazer por partes, né? Menos 1 quilo, que é 1000, menos 1,5 kg,
menos 1000 é igual a 0. Então, RA mais RB é igual a 3.500. Só que aí, por exemplo, essa minha barra, ela é simétrica. O que significa isso? Significa que o meu esforço em A vai ser igual ao meu esforço em B. Então, eu posso considerar que RA é igual a RB, certo? E aí, por ela ser simétrica, RA é igual a RB, então eu posso substituir aqui o RB por RA. Então, vai ficar RA mais RA é igual a 3.500. Então, 2RA é igual a 3.500. Então, RA é igual a 3.500 dividido por 2, que aí é 1.750 Newton. Se você não quiser, se você está duvidando porque ele é simétrico, então a gente poderia fazer simplesmente o somatório dos momentos em A, e aí a gente iria encontrar o valor de RB. E aí vamos lá. Então, somatório de momento em A. Então aqui, ó. 1 kN tá girando sentido anti-horário, então é positivo. Então vai ficar 1.000 vezes a distância de A, que é 1. O 1,5 kN, ou seja, 1.500, está girando sentido horário, então vai ser negativo, menos 1.500 vezes a distância em A, que é 1 metro. O RB tá fazendo o giro no sentido anti-horário, então vai ser positivo. RB vezes a distância em A, que é 2. Mais a força de 1 kg aqui no final, que vai no sentido horário, então vai ser negativo, 1.000 vezes a distância, que é 3. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, vai ser 1.000 vezes 1, menos 1.500, que também vai ser 1.500 vezes 1, mais 2RB, menos 3.000, é igual a 0. Então, 1.000 menos 1.500 vai dar menos 500 mais 2RB e menos 3.000 igual a 0. Então vai ficar menos 500 com menos 3.000 dá menos 3.500. Então vai ficar 2RB menos 3.500 igual a 0. Então o menos pro outro lado é passar mais, fica 2RB igual a 3.500. E aí o 2 está multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Então RB vai ser igual a 3.500 dividido por 2. Então RB vai ser igual a 1.750 Newton, como eu já tinha dito anteriormente, certo? E aí a gente encontrou a reação em A e a reação em B. Então, RA vai ser igual a 1.750 e RB também vai ser igual a 1.750 Newton. As duas primeiras informações que a gente obteve. Aí agora vamos encontrar os esforços cortantes e os momentos
para cada seção, certo? Então, vou fazer de novo a barra. E aí eu vou desenhar agora, colocar já agora os valores. Peraí. Então, aqui eu tenho 1 quilo, aqui 1,5 quilo, aqui 1 quilo de novo, aqui 1,75 quilo e aqui também 1,75 quilonewton. E aí a gente tem lá a nossa reta em X, que é 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então vamos primeiro para a seção 1. Que é de X de 0 entre 1. Então, se eu tenho, vamos considerar de 0 antes de chegar em 1, tá? Então, toda essa área aqui, ó. Tudo isso aqui. E aí, qual é a única força que eu tenho? É o 1 quilonewton para baixo. Então, meu Q vai ser igual a menos 1000 newton, certo? Então, o esforço cortante que eu tenho nessa seção é só desse 1 quilonewton, porque 1 quilonewton tá aqui, mas ainda não tá em A, tá em toda essa extensão aqui do meu corpo. E aí, agora eu quero calcular o momento. E aí, o momento dessa força em relação a A vai ser igual a quê? Essa força tá girando no sentido horário. Então, vai ser positivo. Então, vai ser 1000 vezes a distância, que é X. Ou seja, qualquer valor aqui, ó. Um pouquinho de X, mais outro pouquinho, até chegar em 1. Então, vai ser qualquer valor de X. Certo? Então, vou considerar X igual a 0, que é nesse ponto aqui. Então, X igual a 0, eu tenho M igual a 1000 vezes 0, que é igual a 0. X igual a 1, que é desse ponto aqui. Eu tenho momento igual a 1000 vezes 1, que é igual a 1000 Newton metro, certo? Então, meu momento em 0 é 0 e o momento em 1 é 1000. Então, esse momento, ele vai crescendo, certo? Então, é como se eu tivesse... Deixa eu fazer meu ar aqui, ó. Um diagrama lá. Eu tenho meu momento, ó. Deixa eu botar aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Então, daqui pra cá, eu tenho momento, ó, em 0 é 0 e em 1 vai ser o máximo. Tá? E aí agora, se eu tenho associado, se eu tenho agora o meu... minha segunda seção, tá? Então, vamos lá para a segunda seção.
Então, seção 2. E aí eu vou considerar o x entre 1 e 2. Certo? E aí deixa eu desenhar aqui. Botar ao contrário. Então, vamos lá para a minha segunda seção. Então, se eu tenho agora, quais são os esforços, as forças que eu tenho entre 1 e 2? Lembrando que 2 é aqui, ó. Então, eu tenho toda essa extensão aqui, ó. Tudo isso aqui. E aí, tudo isso aqui está sendo aplicado com que forças? Essa de 1 kN e essa de 1,75 kN. Então, o meu esforço vai ser RA, que tá para cima, que é esse 1,75. Então, 1.750 menos o 1000zinho que tá para baixo. Então, o meu esforço vai ser de 750 Newton, certo? E aí, o meu momento vai ser o quê? Vai ser o meu momento em relação a essa força de 1 kg e dessa força de 1,75. Então, o meu momento vai ser igual ao quê? Esse 1 kg tá girando uma barra no sentido anti-horário, então vai ser positivo. Então, vai ser 1000 vezes a distância, que vai ser qualquer distância de x, mais a minha força de 1,75, ou seja, 1.750. Só que aí agora, qual é o detalhe? Vai ser um x menos 1. Por quê? Todo o meu x vai andar pra cá. Só que a partir do 1,75, ou seja, esse tamanho aqui, ó, vai ser x menos 1. Por quê? Porque vai ser menos essa parte aqui, ó. 1. Então, se vai ser menos 1, deixa eu fazer de novo. Então, aqui, ó, eu tenho a distância dessa força sendo aplicada até o número 2. Então, a distância daqui pra cá. Certo? Só que essa distância aqui pra cá vai ser o x qualquer que eu quero, menos 1 dessa distância aqui. Então, aqui, ó, vai ser x menos 1. E aí, o que significa isso? Quando a gente tem... Vamos lá fazer a conta. Quando a gente tem um x igual a 1. No momento, eu vou substituir onde tem x, 1. Então, vai ficar 1000 vezes 1 mais 1.750 de 1 menos 1. Então, aqui vai dar 0. Então, se aqui vai dar 0, 0 vezes 1.700 também vai dar 0. Então, meu momento vai ser igual a só 1000 Newton metro. Aí, agora, com x igual a 2, meu momento vai ser igual a
1000 vezes 2 mais 1750. E aí, onde tem x, eu boto 2 menos 1. E aí, 2 menos 1 vai ficar 1. Então, 1 vezes 1750 vai dar 1750. Então, vai ficar m vai ser igual a 1000 vezes 2, 2000, mais 1750 vezes 1, que dá 1750. E aí, esse valor não, calma, isso aqui vai ficar menos, né? Olha. Falei menos e na hora botei mais. Então vai ser menos. Por quê? Porque essa força aqui de 1700 em relação a 2 está girando no sentido horário. Então é menos. Então, 2000 menos 1750, que é igual a 250 Newton metro. Então, do ponto 2 eu tenho 1000 e no ponto 1, desculpa, eu tenho 1000 e no ponto 2 eu tenho 2050. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, que vem zero, essa altura aqui, né? 1000 e aqui é 0. Então, é como se eu pegasse do ponto 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu fui de aqui, ó, x igual a 0, meu momento era 0, x igual a 1, meu momento é 1000. Então, eu subi de 0 para 1000. Agora, o meu momento em 1 vai ser 1000, como era de esperado, né? E o meu momento em 2 vai cair para 250. Então, eu venho e caio aqui, ó. Mas eu não caio tudo, cai só aqui, ó, 250, certo? E aí, eu tenho essa força aqui no meio. Então, por exemplo, ó, do meio do meu corpo pra cá é um caso e meio do meu corpo pra cá é outro. Só que é simétrico, como eu tinha dito aqui, que eu encontrei as forças porque RA e RB vão ser iguais porque o corpo é simétrico, porque tem uma força de 1 kN no canto e outra força de kN no canto a uma mesma distância, ou seja, 1 e 1. E uma força de 1,5 no meio sendo aplicada bem na metade da barra. Então, esse meu lado da barra aqui vai ser igual a esse meu lado dessa outra barra. E o que significa isso? Deixa eu apagar para não ficar no... que o meu corpo vai fazer igual. Então, da seção 2 para 3, ele vai sair de 250 para 1000. E da 3 para 4, ele vai sair de 1000 para 0. Então, vou ter essa distribuição aqui, certo? E aí, eu consigo encontrar quais são os valores máximos de momento. E aí, a gente encontrando o valor máximo de momento, a gente consegue, ó, depois aqui, ó, valor máximo de momento, sabendo qual é a seção transversal da minha peça, calcular a minha tensão máxima projetada para essa barra, tá? E aí eu quero que vocês façam isso para a barra B, e aí eu vou colocar a resposta da barra B no PDF. Não vou fazer a aula porque já ficou muito grande, ficou extensa, mas eu já vou dar a resposta para vocês hoje disso aqui, certo? Da B, mas eu quero que vocês tentam fazer, não comigo falando, mas fazendo sozinho. Então, é isso.